Para quem está cansado das mesmices do mundo. Ultimamente eu tenho achado o mundo meio padronizado, meio pasteurizado. Principalmente na cultura, a gente vê filmes, música, séries, até os vídeos no YouTube, eles são padronizados, né? Eles seguem uma receita que é para ser de fácil degustação, autoexplicativa e que deixam a gente confortável, num senso comum ali, que você não precisa pensar muito, não precisa raciocinar muito. E é engraçado que quando surge alguma coisa diferente disso, dá uma chacoalhada geral. Nesses últimos tempos a gente tem presenciado aí um grande fenômeno na música, que é o Andina and the Poitrina. Eu provavelmente estou pronunciando errado esse nome, mas é um nome em francês e é difícil de falar. Mas é uma banda e se você não conhece ainda, dá uma pesquisada, eu vou deixar aqui embaixo escrito o nome certinho para você pesquisar. É uma banda que além de fazer um som completamente diferente de tudo que as pessoas já ouviram, utilizando assim técnicas que para quem é músico assim de microtons e coisas que são absurdamente diferentes, eles também usam um visual que chega a ser incômodo. E isso tá fazendo muito barulho porque no mundo onde tá tudo igual, tudo pasteurizado, tudo de uma forma repetitiva e dentro daquele padrão confortável, quando chega uma coisa desse tipo, ela bagunça de um jeito que todo mundo para ver o que é, né? E esse visual que eles carregam, que é super desconfortável, se você assistir você vai ver, ele parece que foi feito de propósito mesmo, para chamar essa atenção e mexer com o teu corpo, com a tua mente, com alguma coisa em você que faça pelo menos você parar para olhar. Talvez isso não tenha tanto a ver com a música. Talvez a gente esteja lidando com outra coisa aqui. Uma espécie de cansaço do automático. De tanto ver o mesmo formato, a mesma estética, o mesmo tom, a gente começa a perder a reação. Nada surpreende de verdade. Nada nos desloca e nada nos atravessa. E aí, quando surge algo que não se encaixa perfeitamente, mesmo que você não goste, você sente. E sentir alguma coisa hoje, em um mundo de produções plastificadas por algoritmos e inteligências artificiais, já não é tão comum assim. E eu tenho achado incrível isso, porque nesses tempos assim de inteligência artificial, receita de bolo para você fazer tudo, é animal quando aparece alguma coisa assim que mexe com a cabeça das pessoas, faz as pessoas pensarem, raciocinarem e falar, meu, o que é isso? Eu vi pessoas dizendo que não conseguem assistir porque causa medo, causa muito desconforto para essas pessoas, sabe? E independente de você gostar ou não do som, a gente tem que aplaudir uma banda que aparece com uma proposta dessa. Parece que é uma banda que já vinha atuando de uma forma constante, fazendo esse tipo de som, só que não tinha o destaque merecido porque eles não tinham essa roupagem que eles adquiriram agora, que causa esse desconforto. Vale dizer que isso não é nenhuma novidade, isso não é uma coisa que eles inventaram. Lá atrás, na década de 70, os Secos e Molhados fez isso aqui no Brasil, né? Com aquela roupagem estranha deles, aquele jeito do Ney Matogrosso de dançar, que era de uma certa forma perturbadora, misturado com músicas que, mexia com todo mundo, com crianças, com adultos, né? Foi um grande fenômeno da música na época. Tanto que diz a lenda que o Kiss, uma banda famosa de rock and roll americana, copiou a receita dos Secos e Molhados, né? O Kiss é uma banda que foi fabricada para fazer sucesso, foi montada para fazer sucesso, utilizou dessa receita e realmente também fez um grande boom lá fora e se tornou um fenômeno mundial. Mais para frente a gente teve o Gorillaz, trouxe uma qualidade de som razoavelmente padrão, mas numa roupagem de desenho animado, onde os músicos nunca apareciam, os shows eram feitos com um telão onde havia uma projeção desses desenhos fazendo show. Isso também foi um grande fenômeno, tinha artistas famosos envolvidos, mas que ficaram nesse anonimato por um longo tempo, tocando dessa forma e foi muito incrível. E a gente também teve, com menos destaque, mas em São Paulo, a gente tinha a banda do Panda e do Cavalo, né, que era uma banda que tocava na rua, fazendo sons normais, né, fazendo covers de músicas num saxofone e numa bateria. Mas também, pela roupagem deles, eles acabaram ganhando um certo destaque, fizeram um burburinho ali na época em que eles apareceram tocando ali na Avenida Paulista, quando a Paulista ficava fechada aos domingos. Eu não sei se isso acontece ainda, porque eu não moro mais em São Paulo, mas eu cheguei aí lá para vê-los tocar. Aos poucos, se encaixar foi se tornando mais seguro, mais previsível, mais validado.
Existe um roteiro implícito em quase tudo hoje. Um jeito certo de falar, de se posicionar, de existir, e sair disso tem um preço. Nem sempre a rejeição explícita, às vezes é só um silêncio, uma estranheza. Mas talvez seja justamente isso que a gente tem evitado, esse pequeno risco de não ser imediatamente compreendido, e no processo, algo mais sutil vai se perdendo, a nossa própria vida fica sufocada pela vontade de ser aceito. E aí eu fico pensando, né, quantas ideias, quantas coisas, quantas possibilidades de novidades que estão aí armazenadas, guardadas, porque as pessoas, né, às vezes elas estão aí, elas estão tentando ganhar espaço, mas não conseguem porque o próprio algoritmo do YouTube, por exemplo, ele quer uma receita padrão. Eu mesmo tenho que, né, me virar nos 30 aqui para conseguir fazer os vídeos da forma que eu faço, porque, por exemplo, existe uma exigência de ter um gancho nos primeiros 30 segundos que eu não consigo fazer. Eu gosto de ter eu tenho um critério criativo que eu gosto de manter. Eu começo com uma frase em tela escura, muita gente deve sair do vídeo justamente nesse momento, e tá tudo bem, cara. Eu tô tentando preservar uma identidade artística, porque senão fica todo mundo igual a todo mundo. E o que eu quero dizer é que se você tem uma ideia diferente, se você tem um projeto diferente que pode chamar atenção, cara, põe isso para rodar, não fica com vergonha, porque olha aí, às vezes é uma oportunidade que você tem, cara. Os caras eram totalmente desconhecidos e agora estão fazendo shows em locais gigantes em Londres, tudo sold out, né? Tudo, os ingressos todos vendidos, por causa de talvez por causa de uma roupa, cara, que eles mudaram, né? E criar essa identidade muito estranha, é muito legal. Você assistir um clipe do Andini Poitrina é muito legal, porque ele realmente tem essa pegada que incomoda. Então a reflexão nesse vídeo que eu trago, a realidade é que assim, a gente está cada vez mais pasteurizado, a gente está cada vez mais vivendo o mais do mesmo, né? Você pega a música sertaneja, por exemplo, ela é uma indústria feita para ser daquele jeito. Então a produção é certinha, no mesmo esquema, né? Segue uma receita de bolo que funciona, lógico, com muito dinheiro injetado, que faz com que não tenha competição contra eles, sabe? O que eu tento passar para vocês é exatamente isso, é como a gente tem que dar valor para essas coisas que aparecem diferentes e refletir sobre isso. Por mais que a gente não goste daquilo, refletir, como que eu posso tirar proveito disso nas minhas ideias, nas minhas concepções, na minha vida, para me tornar uma pessoa autêntica, para ser exatamente verdadeiro. Eu acho que esse é o recado, sabe? Seja autêntico, seja verdadeiro, faça aquilo que você acredita que é para ser feito, não o que tem que ser feito para você estar aí aparecendo, porque você também não vai aparecer da noite para o dia, porque você vai ser só mais um no meio de um monte tentando fazer isso. Então eu acredito que a chance de você aparecer fazendo uma coisa diferente, por mais difícil que seja, ainda seja o melhor caminho para seguir em frente. Talvez a questão não seja se você gosta ou não do que é diferente, mas o que acontece quando você se depara com isso. Se causa rejeição imediata ou se provoca um certo desconforto difícil de explicar. Porque esse desconforto pode estar apontando para algo, sobre o quanto a gente foi se afastando de tudo aquilo que não é imediatamente validado, de tudo aquilo que não vem pronto, não vem testado, não vem com garantia de aceitação. Se algo fora do padrão ainda consegue prender a atenção, ainda consegue gerar conversa, ainda consegue fazer alguém parar por alguns segundos, talvez isso diga mais sobre o que está faltando do que sobre o que está funcionando. Ainda dá para ter esperança na criatividade humana. E aí fica uma pergunta, meio incômoda, mas honesta. Qual a oportunidade que você pode estar perdendo hoje tentando se encaixar nos padrões de hoje em dia?